Vou mandar pro Dão. Dão que, ô Dão. Você vai comer o Jorge, Dão? Não, como não, Dão. Aqui é a casa dele aqui, ó. Olha onde ela... Olha, parece cavucado de búfalo. Briga. Chegamos agora pra comprar o mel do rapaz aqui, ó. Achamos um sangue no chão aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje o tema será um pouco diferente. Eu vou falar sobre a morte de uma pessoa, como muitos outros casos aqui do canal, mas que dessa vez foi promovida por uma onça pintada. Essa história é triste, mas também bastante interessante porque nos confronta com a força implacável da natureza e com a fragilidade humana, essas duas forças e fragilidades se encontrando. E estamos falando, claro, do trágico ataque de uma onça pintada contra Jorge Avalo, um caseiro de 60 anos que perdeu a vida no Pantanal sul-mato-grossense. Mas antes de eu continuar contando tudo sobre este caso para vocês, eu preciso te dar essa dica. Acontece que se você ainda não adquiriu o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ficar de fora dessa promoção porque ela está acabando. O curso de R$ 697 no meu link, você vai pagar apenas R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 29,70, ou seja, menos de R$ 30 por mês para você aprimorar o seu inglês, para você aprender também do zero se você quiser. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BioWay do professor Jonas Bressan e a promoção está acabando, então acesse o link que será aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e já garanta o seu desconto e finalmente aprenda a falar inglês. Também não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo novos conteúdos diários para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto e eu posto vídeos diários para vocês, lá naquela plataforma também. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, para entender tudo o que aconteceu, nós precisamos primeiro conhecer o cenário ali da região. Esse ataque ocorreu na segunda-feira, no dia 21 de abril de 2025, em um pesqueiro particular na cidade de Touro Morto, no encontro dos rios Miranda e Aquidauana, no Pantanal de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E o Pantanal é uma das maiores áreas alagadas do planeta, e lá é um verdadeiro santuário de biodiversidade, onde vivem milhares de espécies, incluindo a majestosa onça pintada, que é o maior felino das Américas. E a onça pintada é um predador de topo. Um macho adulto, como o que foi capturado após o ataque, pode pesar até 94 quilos, como foi neste caso. E eles têm uma mordida capaz de esmagar os nossos ossos muito rapidamente. Mas apesar da sua força, a onça pintada não é um monstro. Ela é um animal selvagem, guiado puramente pelo seu instinto, que vive em um delicado equilíbrio com o meio ambiente. E é nesse ambiente que o Jorge Avalo vivia e trabalhava, e estava acostumado a viver. Ele era conhecido também como Jorginho, ele era chamado assim por amigos e familiares, ele era um homem de 60 anos, descrito como muito amigo, solitário e também muito destemido. Ele trabalhava há 16 anos como caseiro nesse pesqueiro Touro Morto, que fica em uma área bastante isolada, cercada por mata densa e também rios. E quem deu alguns detalhes sobre a vida do Jorge foi o seu cunhado Valmir, que era um grande amigo do Jorge. Inclusive foi ele que fez aquele vídeo onde o Jorge aparece brincando sobre o fato de ter onça ali na região. Por que você não entrou pro meio pra apartar? Vou mandar pro Dão. Dão que, ô Dão. Você vai comer o Jorge, Dão? Não, como não, Dão. Aqui é a casa dele aqui, ó. Olha onde ela... Olha, parece cavucado de búfalo. Briga, Dão. Olha, brigando. Olha a unha dela, um regaço, bicho. Não, olha aí, vai indo assim, ó. E lá que foi a coisa. Isso aqui foi um pega que... Olha Eu lá, pego na no... outra. Olha, cunhado. Eita, cavucadão, a bicha. Olha. Rapaz, bicho. Olha o tamanho do rastro. Não, essa aqui saiu pra cá. Hein? Eu vou rir aí. Aí ela foi aqui. A bicha dá uma arrancada dessa, não sei, você caga tudo, cara. Caga. Olha aqui onde ela deu uma brecada, olha. Aquela deu negada, se a outra bateu aí, ó. Ô, louco, cunhado. Bateu lá mesmo, lá, ó. Você escutou o barulho? Aham. Olha o tamanho do rastro dessa onça, cara. Não, olha que... Quando a pecada não tem. Olha aqui, cara. Por que você não saiu, cunhado? Pegar um cabo de vassoura e... Não, briga de marido e mulher não se mete aqui. Eita! Aqui não, gurizada. Aqui a onça, ela... Olha, cara.
Mas ela respeita, que ela vê Aqui você. é nós, aqui no Pantanal, rapaz. Ela vê. Cunhado. Ali ela entrompou, ela empurrou pro lado dos pés de limão e saiu de. Olha aqui, olha o tamanho do rastro dessa onça. Ela tava correndo atrás da outra. Aqui, ó. O Valmir é pescador e empresário e ele contou que os dois se conheceram há 30 anos, quando o Valmir conheceu a irmã do Jorge, que hoje é a sua esposa. Segundo o Valmir, o Jorge trabalhava há muitos anos como caseiro ali no local e já estava muito acostumado com a presença de onças na região. Ele sempre avisava que as onças estavam andando por lá, elas andavam por fora ali da casa dele, ficava com pegadas das patas delas ali, elas brigavam também. Nesse vídeo mesmo ele fala que elas estavam brigando do lado de fora da casa e ele simplesmente não tinha medo, parece que ele tinha se adaptado com essa realidade. O patrão dele, inclusive, não conseguia achar ninguém para ficar lá fora, o Jorge. Só ele aceitava esse trabalho. O cunhado conta que teve uma vez que o Jorge saiu de lá, mas o patrão pediu para que ele voltasse o quanto antes, porque ele não achava mais ninguém para trabalhar como caseiro naquela área que tem tantos animais selvagens rondando a casa. Quando o Valmir conheceu o Jorge, ele trabalhava na verdade como desossador em um frigorífico, mas depois eles trabalharam juntos também como cozinheiros. E depois o Jorge conseguiu esse emprego de caseiro e nunca mais saiu do serviço. E como o Jorge era um homem que gostava de ficar sozinho, mais tranquilo, aquele era o lugar ideal para ele. O Valmir conta também que, apesar de ser uma pessoa alegre e sorridente, o Jorge também era bastante sistemático. Ele morava sozinho há muitos anos e ele estava acostumado com isso, então ele não gostava de ficar morando com ninguém, dividindo o cotidiano. E mesmo assim, mesmo sendo um homem bastante sozinho, ele era um ótimo amigo e os dois mantinham uma amizade bem forte. Toda vez que o Valmir estava por lá, ele ia visitar o Jorge. Bom, o Jorge conhecia muito bem ali a região, ele morava há anos ali naquela casa e ele sabia que as onças rondavam o local e ele já estava acostumado com tudo isso. Na verdade, apenas uma semana antes da sua morte, ele apareceu nesse vídeo que eu falei para vocês, ao lado do seu cunhado, o Valmir, alertando sobre a presença de 2 onças perto da sua casa. E no vídeo, eles mostram as pegadas e os rastros das onças, comentando que os animais pareciam ter brigado durante a madrugada. E o Valmir, em tom de brincadeira, fala o seguinte: a onça vai comer o Jorge. E ninguém imaginava que dias depois essa brincadeira se tornaria uma tragédia verdadeira. O sobrinho também do Jorge Avalo deu entrevistas e contou que essa onça em específico já vinha monitorando o tio dele e que de alguma forma o Jorge teria facilitado o ataque, segundo as palavras do sobrinho dele. Jorge, seguinte, ela já monitorava ele, entendeu? Ela vivia rondando ali o pesqueiro, entendeu? Ela vivia rondando o pesqueiro ali, entendeu? E ele facilitava. E no fim, o que aconteceu? Ela que amansou ele, entendeu? Na verdade, a onça que amansou meu tio, entendeu? Ele descuidou, assim, não deu muita atenção, sabe? Achava que ela só ia andar ali à noite, a hora que ele tava pra dentro da casa, né? Então, ele acabou ficando meio assim, meio tranquilo sobre isso. Mas só o que acontece? Ela foi esperta, ela acompanhava a rotina dele, entendeu? Ela ficava por ali, as câmeras do pesqueiro às vezes filmavam ela de dia, andando lá na beira da água, deitada, né, perto dos barcos. E ela começou a acompanhar a rotina dele. Então, qual que era a rotina dele? Ele levantava de manhã, né, por volta das 5 da manhã, 5h30, ia pra cozinha, fazia o café dele, deixava clarear mais um pouco, e lá para as 6, 10 para as 6 por aí, ele ia sentindo a passarela até os barcos, para ver como é que tá, porque os barcos ficam no rio, né, com os motor, tudo nas lanchas lá, não tira os motor. Então ele ia lá para ver como é que tava, né. E nesse dia aí, ontem, acabou acontecendo a fatalidade. Ela ficou escondida atrás de um pé de coco, de uns acurizal lá, que tem perto da passarela dos barcos. Então a onça já vinha rondando o pesqueiro e ele não a espantava. Ele facilitava para que ela ficasse ali próximo dele de alguma forma.
O sobrinho fala que ele acabou se descuidando, talvez por excesso de confiança, então ele não deu muita atenção ao fato de ter uma onça rondando a sua casa. E ele achava que ela só ia andar ali à noite e na hora que ele estivesse dentro da casa. Então o Jorge teria ficado tranquilo demais quanto a isso, mas na verdade a onça já vinha acompanhando toda a rotina do Jorge. As câmeras do pesqueiro às vezes filmavam ela de dia andando pela área. Ela ficava ali na beira da água, onde tem o rio, ela ficava ali deitada. E a rotina do Jorge era a seguinte: ele levantava por volta das 5h30 da manhã, ia até a cozinha, fazia o seu café, esperava clarear mais o dia e lá pelas 10 para 6 da manhã ele ia até os barcos ver como que estavam as coisas por ali. E nesse dia, mais um dia de rotina comum, acabou acontecendo essa fatalidade. A onça pode ter ficado escondida e deu bote nele. Bom, vamos aos fatos. Na manhã do dia 21 de abril de 2025, o Jorge foi atacado enquanto ele coletava mel em um deck próximo à mata, que também fazia parte da sua rotina fazer a coleta desse mel. O ataque foi repentino e foi extremamente brutal, e segundo os relatos de moradores próximos, um guia de pesca que chegou ao pesqueiro notou a ausência do Jorge. E aí ele deu uma olhada ali na região e encontrou vestígios de sangue. Tinha também vísceras e pegadas de uma onça pintada. Então já ficou muito claro o que tinha acontecido ali. Chegamos agora para comprar o mel do rapaz aqui, ó. Achamos um sangue no chão aqui. Marca de pato de onça, rabanico do cara aí, ó. Pode ver aí, ó. Marca do rastro dela tudinho, ó. Sangue para tudo quanto é lado. Pode ver que tem barro por cima aqui, ó. Marca de onde foi arrastado aqui, ó. Tem aí, ó. Saiu pra lá, nós acabamos de chegar aqui agora, está com coisa de uns 10, 20 minutos mais ou menos. Tá com noção, marca do rastro dela aí, ó. Tá inteirinho aqui, ó. Onde ela correu atrás aqui, ó. Tudinho. Aí pode ver, ó, marca do rastro dela, tudinho aqui, ó. O tamanho da marca da unha dela aí, o rastro dela, tudo. Isso aconteceu agora. Touro morto aqui, ó. A Polícia Militar Ambiental foi acionada imediatamente para procurar pelo Jorge. As buscas começaram no mesmo dia, mas a região é de difícil acesso e exigiu o apoio ali da polícia para que eles conseguissem acessar essa mata. E na manhã seguinte, no dia 22 de abril, a equipe de polícia que estava fazendo as buscas junto com familiares e guias locais encontraram partes dos restos humanos do Jorge. Estava na beira do rio Miranda, ao lado de pegadas da onça. Mais tarde, outras partes do corpo também foram localizadas em uma toca do animal a cerca de 300 metros do local do ataque, em uma área de mata completamente fechada, e a perícia confirmou que realmente eram partes do Jorge Avalo e que ele havia sido vítima de um ataque fatal de onça pintada. Durante as buscas pelo corpo, a onça que matou o Jorge retornou ao local onde os restos mortais da vítima estavam. E ela tentou esconder o corpo novamente, ela até atacou as pessoas que estavam fazendo as buscas ali. E os restos humanos do Jorge só foram localizados com o auxílio das trilhas deixadas pela própria onça ao longo da mata. Então eles foram seguindo as pegadas dela para dentro do mato até encontrar o Jorge. E a situação se tornou um pouco descontrolada ali durante as buscas, quando o animal retornou para sua toca, onde tinha o seu alimento ali, que infelizmente era o corpo do Jorge. E aí ela foi surpreendida pelos policiais e pelos populares que estavam lá. A onça, claro, o animal selvagem, acabou atacando e ferindo um dos homens do grupo. Mas conseguiram capturar a onça e eu vou deixar o vídeo da captura aí para vocês. O animal já está aqui com acesso venoso para se precisar dar alguma alimentação de anestésico. Está sendo monitorado, tanto temperatura quanto frequência cardíaca. Conseguimos ter êxito, né, aqui junto com a PMA na captura desse animal. Né, era o macho que estava rondando aqui. E agora poder levar para Campo Grande, para o CRAS, né, para a gente poder avaliar esse animal e tentar entender o que aconteceu, né? Dá para ver que o animal está um pouco magro,
tá bem magro, né? Então, é avaliar. O corpo do Jorge foi levado ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para realizar exames nele e seu sepultamento foi no dia 23 de abril em Anastácio. Pelas notícias que eu tive acesso, não teve velório, foi apenas um enterro em caixão fechado. E o Jorge foi despedido por aqueles que o amavam. E ele deixou para trás a sua história, como a história de amizade que ele tinha com seu cunhado, aquela amizade de 30 anos, e também um legado de coragem em uma terra tão desafiadora quanto o Pantanal. Mas a história não termina com a morte do Jorge. Acontece o seguinte, após o ataque, a polícia militar iniciou uma operação para capturar aquela onça. E eu vou detalhar um pouco sobre isso aqui para vocês. Na madrugada do dia 24 de abril, após dias de monitoramento intenso, a equipe conseguiu capturar a onça, que é um macho de 94 quilos, descrito como uma onça bastante magra. E quem fez essa análise foi o pesquisador Gedionson Ribeiro de Araújo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que acompanhou toda essa operação. Mais de 10 armadilhas foram instaladas ao redor do pesqueiro e 10 policiais participaram da força-tarefa. O animal foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que é conhecido como CRAS, em Campo Grande, onde está sendo submetido a exames para confirmar se realmente essa onça foi a responsável pelo ataque. O CRAS foi isolado para garantir manejo seguro do animal selvagem e o governo informou que o caso ainda está sob investigação. Esse pesquisador, o Gedionson, observou que a magreza do animal pode indicar escassez de alimento, um fator que pode ter contribuído para o comportamento agressivo do animal. E a polícia investiga exatamente isso, se por uma questão de estar com pouca possibilidade de alimentação, a onça acabou fazendo esse ataque fatal contra um ser humano para conseguir se alimentar. O Pantanal, apesar de toda a sua riqueza, enfrenta vários desafios como mudanças climáticas, desmatamentos, e tudo isso reduz muito as presas naturais das onças, como capivaras e também cervos. Outra possibilidade é um comportamento defensivo, porque onças pintadas, especialmente machos, podem se tornar muito agressivos durante o período reprodutivo, que coincide com essa mesma época do ano que aconteceu o ataque. E tem também a chance de uma atitude involuntária do Jorge ter desencadeado o ataque de alguma forma, como se aproximar demais do território do animal enquanto ele estava coletando aquele mel. E é importante lembrar aqui que a onça pintada não vê o ser humano como presa geralmente. Quem explicou isso foi o Leonardo Avelino, da ONG Pantera, em um caso semelhante, e ele disse que onças tendem, na verdade, a evitar humanos, mas elas podem atacar principalmente para defender o alimento ou filhotes. No caso do Jorge, ele pode ter sido percebido como uma ameaça por essa onça, ou a onça estava com muita fome e viu ali uma oportunidade. Claro que eu já vou me adiantar aqui nos comentários, que eu sei que eu vou receber, e deixar muito claro que não estamos aqui para culpar o Jorge ou demonizar a onça, afinal de contas é um animal selvagem que age por instinto. Eu tô aqui tentando entender um evento trágico que reflete um grande problema, que é o conflito entre humanos e uma fauna selvagem que tem ali próximo deles. Mas eu vou ampliar um pouco aqui a perspectiva. O Pantanal é um ecossistema único, mas está sob uma pressão. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, restam cerca de 10 mil onças pintadas no Brasil, a maioria no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. Esse número é assustador porque há algumas décadas havia muito mais onças. Então, o desmatamento, a expansão de fazendas e a caça, principalmente, reduziram drasticamente os habitats das onças. E quando humanos invadem essas áreas, acabam acontecendo conflitos como o que acabou vitimando o Jorge. Tiveram outros casos também, como por exemplo em 2019, quando um homem em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, foi salvo pelos seus cães após ser atacado por uma onça que protegia uma presa. Em 2023 também um peão no Pantanal lutou com uma onça e sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. E esses casos, embora sejam raros, mostram que a convivência com a fauna selvagem exige um cuidado a mais.
E na minha visão, matar a onça capturada não é a solução aqui do problema. E na verdade eu nem sei se eles estão estudando essa possibilidade, eu acredito que não. E onças pintadas são essenciais para o equilíbrio ecológico, porque elas controlam populações de outros animais, evitando superpopulações que podem devastar, por exemplo, uma vegetação inteira. E proteger as onças é proteger como o ecossistema ali funciona. Proteger o ecossistema do Pantanal, que sustenta a vida de milhões de pessoas, direta ou indiretamente. Tem também um vídeo que foi enviado pelo Valmir, o cunhado do Jorge, que mostra que as onças continuam rondando ali o local onde o caseiro foi morto. Nas imagens é possível ver que uma onça rasgou uma tela de ferro e entrou em uma sala onde o Jorge limpava os peixes após pescar. Também é possível ver que, ao pular uma janela para sair do local, essa onça acabou derrubando uma pia e deixou rastros para trás. E também tem rastros dela do lado de fora do espaço. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem. Agora, quanto ao Jorge, ele era um homem que amava aquele local onde ele morava, ele vivia em harmonia com o Pantanal, apesar dos seus perigos, mas infelizmente acabou sendo vítima ali daquela região de alguma forma. O seu cunhado Valmir descreveu o Jorginho como um amigo leal, alguém que enfrentava a solidão do trabalho rural com bastante coragem, e o vídeo que o Jorge aparece dias antes do ataque brincando sobre as onças, parece que realmente ele é um homem que não tinha medo, mas que talvez pode ter subestimado o risco que corria naquela região, até por ter se acostumado ali com o ambiente. E eu vi aqui algumas lições práticas para quem vive ou visita áreas como o Pantanal, que é o seguinte: evitar andar sozinho em matas, especialmente à noite, quando as onças estão mais ativas. Tem que manter distância de qualquer animal selvagem, mesmo que ele pareça inofensivo, você não sabe o que pode acontecer. Também é importante instalar cercas e sistema de monitoramento para quem mora na região, então câmeras pode ajudar a proteger as propriedades e, claro, manter sempre o máximo de distância possível de animais que você não conhece, animais selvagens principalmente. Bom, esse é o caso da onça. Eu tentei trazer tudo aqui na linha do tempo para vocês, como que foi feita essa investigação, o que de fato aconteceu. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, é um pouco diferente o tema, né? Mas é um caso que eu achei interessante para a gente conversar um pouco. Então já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desse caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.